Invencível é uma série animada de super-heróis baseada em quadrinhos. A história começa de forma clássica, com super-heróis usando seus poderes para salvar o mundo. No entanto, o enredo toma um rumo inesperado em poucos episódios. No mundo de Invencível, é comum que as pessoas tenham habilidades especiais, mas nem todos as usam para o bem. Para enfrentar essas ameaças, existe uma superliga chamada Guardiões, composta por super-humanos poderosos, incluindo uma guerreira super forte, mulher marcial, um humano com artefatos letais, asa negra, alguém com super velocidade, vento vermelho, até mesmo uma criatura que pode atravessar paredes, vulto verde e, claro, que não poderia ficar de fora, um ser imortal. Eles se tornam os heróis mais valiosos da humanidade. No entanto, a trama se complica quando surge uma reviravolta surpreendente. Milhares de anos de história são explorados, revelando segredos e desafios inesperados para os personagens. Além disso, eles precisam enfrentar ameaças como os Gêmeos Demolidores, dois poderosos criminosos dedicados a cometer todo tipo de crimes. Certamente, a história começa com um confronto quando os Gêmeos Demolidores invadem a Casa Branca com a intenção de assassinar o presidente. Os Guardiões, uma equipe de super-heróis, estão lá para proteger a área e resgatar os civis. Apesar de serem uma equipe forte, eles precisam da ajuda de Omni-Man, o herói mais poderoso do planeta. No entanto, Omni-Man não é o que parece ser. Ele na verdade Nolan, um Viltrumita, uma raça de seres superpoderosos de um planeta chamado Viltrum. Esse planeta é semelhante à Terra, mas com habilidades sobre-humanas. Os Viltrumitas têm capacidade de voar, são extremamente fortes, rápidos e vivem por muitos anos. Nolan veio à Terra para observá-la e salvá-la, porém ele não faz parte da Liga dos Guardiões, já que por ser muito poderoso, ele não precisa da ajuda de ninguém. Com a ajuda de Omni-Man, os Guardiões conseguem salvar o presidente e capturar os Gêmeos Demolidores. Eles são colocados em uma prisão de alta segurança, mas mais tarde descobriram que esses dois Demolidores serão extremamente importantes para a trama, desempenhando um papel crucial mais tarde na história. Após a vitória, Omni-Man volta para casa para um café da manhã tranquilo com sua família, como se fosse uma segunda-feira comum. Sua esposa, Debbie, e seu filho, Mark, levam uma vida familiar aparentemente normal. Omni-Man é um marido amoroso. Debbie, sendo humana, se dedica ao mercado imobiliário e passa tempo com sua família. Mark, o filho deles, é metade humano e metade Viltrumita. Ele tem 17 anos e se sente frustrado por ainda não ter desenvolvido seus poderes, algo típico de adolescentes em histórias de super-heróis. Numa noite comum, enquanto trabalhava em seu emprego, os poderes de Mark finalmente se manifestaram. Seu pai, no entanto, não recebe a notícia com entusiasmo. Omni-Man é severo e começa imediatamente o treinamento de Mark. Após uma prática juntos, Mark se sente desanimado com a severidade de seu pai. Decidindo fazer as coisas por conta própria, ele cria um traje para esconder sua identidade e começa a patrulhar a cidade sozinho. No entanto, sua abordagem inicial não é muito eficaz, e ele é confrontado por seu pai depois de se envolver em uma briga com alguns ladrões. Omni-Man, então, leva Mark a um alfaiate de confiança para criar um traje adequado, e é assim que Mark adota o nome de Invencível. A partir daqui, começamos a acompanhar as aventuras de Invencível como um herói. Como toda história de super-herói, também há um vilão. Eles enfrentam diversas ameaças enquanto tentam proteger a cidade e o mundo, enfrentando desafios e aprendendo ao longo do caminho. Nessa história de heróis e vilões, em uma tarde, os Guardiões do Planeta são convocados para uma reunião em sua sede secreta. Estranhamente, nenhum alerta foi dado, indicando que algo estava errado. De repente, Omni-Man surge das sombras e ataca indiscriminadamente, e uma intensa batalha começa. Omni-Man acaba matando todos os Guardiões, exceto o Imortal, que é imortal como o próprio nome já diz. A cena termina com os corpos dos Guardiões destruídos e o Mini-Man à beira da morte, devido aos ataques de seus ex-companheiros que se defenderam. O plano desse vilão disfarçado de herói sempre foi proteger a Terra que os outros colonizaram antes. Durante todo esse tempo, os Viltrumitas invadiram e conquistaram planetas inteiros em busca do que compartilharam a colônia perfeita. Para eles, isso significa aniquilar todos aqueles que não são fortes o suficiente. Omni-Man sabia que os Guardiões seriam uma ameaça futura para o planeta, então ele aproveitou a oportunidade para eliminá-los. Quando uma agência de defesa global chega à cena do crime, ficam chocados ao ver que todos os heróis mais poderosos do planeta foram derrotados, exceto o Imortal. Nesse momento, aparece um detetive misterioso e demoníaco, dedicado a colaborar com a justiça para reduzir sua sentença no submundo. Ele analisa a cena e começa a fazer palpites sobre o possível culpado. Enquanto tentavam evitar o pânico, a instituição não anunciou a morte dos heróis ao público em geral, apenas para seus familiares. O diretor Steedman,
diretor da agência, informou Mark e sua mãe sobre o que aconteceu. Assumir o papel de seu pai como protetor da Terra foi extremamente frustrante para Invencível, especialmente por se tratar de seu próprio pai. No entanto, ele não teve muito tempo para processar suas emoções. Quase simultaneamente, um esquadrão alienígena tentou conquistar a Terra. Como não havia outros heróis disponíveis para defendê-la, Invencível assumiu a posição de seu pai. Ao chegar ao local da invasão, ele encontra um grupo de jovens heróis autodenominados Tropa Jovem. Juntos, eles lutaram contra os Flaxans, os invasores, para impedir que conquistassem a Terra. A batalha foi muito mais complexa do que esperavam. Após várias tentativas fracassadas, incluindo mortes e ferimentos, eles finalmente conseguiram destruir os Flaxans usando uma técnica que envolvia a dilatação entre o mundo deles e a Terra, um conceito complicado que não seria fácil de explicar. No final, eles saíram vitoriosos, protegendo assim o planeta. Após um curto período de tempo, Mark percebe que Eve Atômica, membro da Tropa Jovem, é na verdade Samantha, uma colega de escola. Eles rapidamente se tornam amigos e ela o apresenta aos outros membros da Tropa Jovem, incluindo seu namorado, Rex Explosão, e Robô, que será muito importante na trama mais tarde. Enquanto isso, Nolan sai do hospital e retorna para sua família. No entanto, uma semana depois, o diretor Steedman informa-o sobre uma nova ameaça. Mark se recusa a deixar seu pai enfrentar essa ameaça sozinho e decidir ir ao espaço por conta própria. Lá, ele encontra Allen, um alien, e os dois começam a lutar. No entanto, eles perceberam que estavam lutando por um mal-entendido. A ameaça estava em outro planeta. Ao retornarem à Terra, descobrem que os Flaxans retornaram com uma tecnologia aprimorada e são imunes à passagem do tempo. O Invencível e o resto da Tropa Jovem tentam lidar com a situação, mas logo o Mini-Man aparece e os leva embora por um portal. Ele avisa que a Terra não pertence mais a eles, e no estilo implacável dos Viltrumitas, decide destruir o planeta inteiro. De volta ao mundo real, uma conferência é realizada para enterrar os guardiões do planeta. Naturalmente, o maior herói da Terra, Omni-Man, estava presente, mas sua atitude renovada e despreocupada preocupava sua esposa, Debbie. Enquanto isso, o detetive Darkblood continuava a rastrear Omni-Man, desconfiando de que ele era o assassino de seus colegas. Naquela noite, ele invadiu a casa dos Graysons para falar com Debbie e compartilhar suas suspeitas. No entanto, ela não acredita nele, e então o detetive demônio decide confrontar Omni-Man pessoalmente e ameaça revelar a verdade. Antes que isso pudesse acontecer, Nolan percebeu que precisava agir primeiro. Ele manipulou o diretor Steedman contra o detetive Darkblood, conseguindo que ele fosse banido para o inferno. No entanto, o herói maníaco não contava com a astúcia de sua esposa, que começou a desconfiar dele. Para conhecer o mundo que pretende invadir, o novo diretor dos Guardiões, o diretor Steedman, comunica-se com o robô e pede que ele recrute novos membros para a equipe. Os novos membros incluem Sansão Negro, a Encolhedora, a Menina Monstro, a Duplicate e o Rex Explosão, que se tornam os novos integrantes da Liga. Eve Atômica também é convidada a se juntar, mas ao descobrir que seu ex-namorado, Rex Explosão, foi infiel com a nova integrante Duplicate, ela decidiu rejeitar o convite. Eve não está vivendo um momento fácil em sua vida, já que não enfrentou apenas a separação de seus pais, mas também a severidade deles, especialmente porque ela era uma heroína. Ela se sente perdida quanto ao que fazer a seguir após a formatura. Após uma discussão intensa em casa, Eve decide sair e começar sua vida como uma heroína independente. Felizmente para ela, seu poder de transmutação, ou seja, a habilidade de transformar qualquer material no que ela desejar, é bastante conveniente para seu novo momento de vida. Enquanto isso, Mark estava vivendo uma vida dupla bastante comum, semelhante à história de Peter Parker, o Homem-Aranha. Ele frequentou a escola, realizou missões como herói, saiu com seu amigo William e namorava Amber, que mais tarde descobriu a relação entre Eve Atômica e Mark. No entanto, manter sua identidade de herói em segredo começou a afetar seu relacionamento. Mark muitas vezes evitou ou dava desculpas para Amber, o que causava conflitos entre eles. As coisas complicaram-se ainda mais quando os novos Guardiões decidiram unir forças com o Sansão Negro para combater o monopólio do Face Mecânica, um robô criminoso. Durante um confronto com uma gangue de assassinos, o Invencível foi gravemente ferido, deixando a garota monstro e o robô profundamente feridos. A chegada de reforços impediu que a situação piorasse, mas Mark foi levado às pressas para o hospital. A mãe de Mark, ao saber da condição crítica de seu filho, ficou preocupada. Minutos depois, ao descobrir que o estado de seu filho era culpa do marido, ela ficou arrasada. Todos os três heróis estiveram em estado crítico, especialmente a garota monstro e o robô,
que foram profundamente afetados pela situação. Ambos começaram a se sentir autoconscientes sobre sua própria aparência. Lembram-se do que eu disse anteriormente sobre a importância dos gêmeos demolidores? Bem, acontece que o robô é, na verdade, uma máquina controlada por um ser humano que nasceu com uma malformação que o impede de viver sem ajuda. Seu sonho sempre foi ter um corpo humano que lhe permitisse sair de sua cápsula. Ele ajuda os gêmeos demolidores desde o início até a fuga da prisão. Com sua fórmula de clonagem, ele cria uma duplicata de Rexplosão e transfere sua consciência para ele. Pode parecer estranho, mas a ideia é compreensível. Após o confronto, todos conseguem se recuperar, mas ninguém imaginava a ameaça que os perseguia. Mark e cada um deles continua com suas responsabilidades, mas William descobre que seu melhor amigo é o Invencível. Apesar de Amber descobrir o relacionamento de amizade de Mark com Eve Atômica, o relacionamento deles termina devido à falta de confiança entre eles. No entanto, a falta de confiança não se limita apenas aos jovens heróis. As coisas também não estavam indo bem entre Nolan e Debbie. Após investigar e juntar os pontos, ela descobre que seu marido foi responsável pela morte dos Guardiões originais. Ao confrontá-lo, ela o expulsa de casa, criando um novo conflito emocional entre eles. Além disso, a Agência de Defesa Global também estava ciente da ameaça, mas não poderia revelá-la sem ter primeiro as armas permitidas para confrontá-lo. Enquanto isso, Omni-Man, após ser exposto desesperadamente, começa a procurar por seu filho, Invencível. Em seu caminho, ele se depara com um monstro biologicamente alterado que tenta impedi-lo. Tanto o diretor quanto os Guardiões são alertados sobre essa ameaça ao mundo. Mesmo os gêmeos demolidores, sem saber disso, colaboraram quando retornaram à vida do Imortal após ressuscitá-lo. O Imortal sai desesperado para matar Omni-Man, enquanto Eve Atômica e Invencível estão voando pela área e encontra Omni-Man gravemente ferido. Eles decidem ajudá-lo, mas são abordados pelo ataque brutal do Imortal a Nolan, o pai do Invencível. Mark e Eve cuidam dos monstros na área, enquanto Omni-Man mata o Imortal.